Olá, pessoal. Meu nome é Jonathan. Nós vamos fazer uma comparação dos projetos de ensino, do PEF e FAI. Mais especificamente, na parte deles que fala sobre vetores. Bom, só falando então um pouquinho sobre o que a gente vai ver, a gente vai falar primeiro sobre o contexto, fazer um pequeno recorte histórico do que está acontecendo, vai apresentar os projetos, estabelecer alguns critérios para análise e depois fazer uma conclusão de tudo que a gente viu. Então, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo, a gente pode começar por 1940, em que a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, né? Onde a gente vai ter disputa pelo domínio do poder científico, tecnológico e pela hegemonia política e econômica, né? Dando início aí à chamada corrida espacial, onde a gente teve o lançamento do primeiro satélite feito pela União Soviética, o Sputnik 1, que foi lançado em 1957. Com a União Soviética lançando esse satélite, Sputnik 1, os Estados Unidos ele se viu em uma situação de fragilidade científico-tecnológico, né? Dado que a União Soviética ela tinha saído na frente da corrida espacial. Nesse mesmo contexto, a gente tem grande investimento do governo americano em produção de material didático, inovadores, como meio de revitalizar o ensino da ciência na escola e no seu país. Bom, nessa parte que a gente tem a criação do PSSC, que seria, em tradução livre, o Comitê de Estudo de Ciências Físicas, que é um dos projetos de ensino mais importante já criado pelos Estados Unidos. Esse projeto de ensino, ele contava com livros didáticos, com guias do professor, contava com filmes instrutivos e materiais para o laboratório também. Bom, esse projeto de ensino americano influenciou diretamente o ensino de física brasileiro. Ainda mais depois da criação de lei das diretrizes de base da educação brasileira, a LDB, em 1961, que concedeu mais flexibilidade para os estados definirem os currículos, descentralizou, de certa forma, o currículo e permitiu a implementação de novos projetos. No caso aí, a gente teve no Brasil o projeto piloto e também tivemos o PSSI. O PSSI foi introduzido no Brasil por volta de 1964, sob o auspício da Unesco, com a colaboração de várias entidades, como o próprio Instituto de Física da USP. O projeto ele foi traduzido por uma equipe de professores do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, o IBEC, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, a IBEC Unesco, e teve apoio também do Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Entretanto, esse projeto de ensino no Brasil encontrou alguns obstáculos, como, por exemplo, ele era ministrado em um ano, tinha ausências de materiais, então os materiais para experimentação, por exemplo, aqui no Brasil, eram difíceis de se obter. O projeto também era difícil, então muitas vezes nem o próprio professor
conseguia entender completamente para poder passar para os alunos. E colocando em outra situação, esse projeto ele era fora do contexto brasileiro, né? Então, em resumo, a crítica essencial a esse projeto é que ele sendo um produto de uma realidade econômica e cultural diferente da brasileira, ele não servia como solução para as escolas brasileiras. Assim, essa solução de um projeto de ensino deveria ser procurada aqui, no Brasil. Aí isso levou diversos grupos a se engajarem na elaboração de projetos nacionais para o ensino de física. Esses projetos, então, eles tinham que levar em conta o contexto cultural, econômico e social brasileiro. E é nesse momento, no início da década de 70, que a gente tem a criação dos projetos que vão ser analisados nesse estudo. Então, nós vamos ter o PEF, que é o Projeto de Ensino de Física, e o FAI, que é o Física Autoinstrutivo. Falando um pouco do PEF, ele foi desenvolvido no Instituto de Física da USP, no começo de 1970, contou com a colaboração de físicos nucleares, professores universitários, incluindo coordenadores que eram os professores Ernest Hamburg e Giorgio Muscati. Contou com a colaboração ainda de estudantes universitários, professores secundários de física e ciência, além do pessoal da secretaria gráfica, oficina e produção visual. A produção do PEF se deu com apoio financeiro do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio, PREMEM, e da Fundação Nacional de Material Escolar, a FENAME. Bom, o PEF foi estruturado em 4 conjuntos de textos: Mecânica 1, Mecânica 2, Eletricidade, Eletromagnetismo e um guia do professor. O guia do professor era em volume único, tinha 231 páginas e trazia orientações de caráter técnico-pedagógico quanto ao desenvolvimento do projeto como um todo. Bom, a finalidade desse projeto de ensino é que o aluno trava conhecimento com o método científico na física, através do estudo de alguns fenômenos específicos. Então, os conceitos são, na medida do possível, descobertos pelo próprio aluno ao realizar as experiências e fazer os exercícios. Os conceitos eles seriam imediatamente aplicados em assuntos do interesse atual, como movimento de satélite, de foguete, energia solar, entre outros. O método que se pretendia atingir essa finalidade é que o curso provoque o estímulo tanto do aluno como do professor. O material de ensino ele deveria ser simples e de baixo custo. De preferência, não deveria ser necessário comprar material especial. Então, as experiências deviam ser feitas com materiais existentes em casa e que podem ser facilmente adquiridos, mesmo em pequenas cidades. Falando agora um pouco sobre o FAI, que é o Física Autoinstrutivo, foi criado pelo grupo de estudo de estudos em tecnologia do ensino de física, chamado GTEF. Ele foi composto em 5 volumes, denominados FAI 1, FAI 2, FAI 3, FAI 4 e FAI 5. A gente tem a coordenação feita pelos professores universitários,
o Fuad Saad, o Paulo Yamamura e Kazuo Watanabe. O financeiro da GTF foi financiado por eles próprios. E nós também tivemos um manual do professor na FAI, que era bem simples, na verdade. Tinha mais ou menos 19 páginas e a perspectiva era bastante técnica e resumida, trazendo só características do projeto, método utilizado e orientações sobre avaliações e a forma de conduzir os estudos do aluno. A gente tem no projeto da FAI um, que o aluno seria o centro do ensino, né? Então, o elaborador texto foi baseado num método de ensino individualizado, onde cada aluno deveria adquirir o conhecimento por si próprio. Então, em vez de ter o intermédio texto, professor, aluno, o aluno trataria diretamente com o texto, assim como com o laboratório, audiovisual e outros recursos. E o professor seria um mediador do ensino, então ele facilitaria o ensino do aluno. E na FAI a gente ia ter uma tendência para vestibulares, já que numa pesquisa feita, 94% dos alunos mostraram ou tinham intenção de prosseguir seus estudos para a faculdade. Então a gente vai ver alguns caráteres bem conteudistas nesse projeto de ensino. Agora falando um pouco sobre a nossa metodologia para comparação dos projetos, a gente vai tratar nos dois capítulos a parte que é relacionada a vetores. No PEF corresponde ao livro 2 de mecânica e no FAI corresponde ao livro 2, que é o FAI 2. Nós estabelecemos 3 critérios. O primeiro é a ciência como processo, em que a gente vai avaliar a ciência como um empreendimento humano, processo histórico mutável, inteirada com o sujeito do conhecimento, ou neutra, conectada do momento histórico, relacionada da tecnologia e da sociedade, entre outros elementos. O segundo critério que a gente vai usar vai ser o indivíduo como explicador, em que a gente vai tratar a ciência como uma instituição cultural e como uma expressão de muitas capacidades humanas. No caso da física, por exemplo, ao longo da sua história, a gente teve instrumentos, indivíduos, suposições, teoria em desenvolvimento, tudo isso provendo de um veículo ideal para que os jovens examinem como se faz ciência e se engajem de alguma maneira no mesmo processo. E o nosso terceiro critério é o objetivo do ensino da física. Então, nesse caso, a gente vai ter base para os conhecimentos futuros, formação de futuros cientistas, preparação para exames vestibulares, conhecimento crítico, formação cidadã e conhecimento para participação consciente na sociedade. Então, falando um pouco do primeiro critério, de ciência como processo, falando primeiro sobre a PEF, a gente vai ter a apresentação da PEF baseada numa situação prática, com o uso da ciência na tecnologia. E depois a gente tem a utilização dessa aplicação em exercícios. Então ele começa aqui assim falando: suponha que você trabalha na torre de controle de um aeroporto e receba o seguinte chamado. Aí tem uma situação onde você vai ter que indicar as coordenadas de um piloto.
para ele poder pousar com segurança. Isso relacionado mais para frente com vetores. A gente também tem a relação com outras áreas do conhecimento e com a tecnologia, que é, no caso aqui, a escala, na geografia e na cartografia. A gente tem também a evidência de alguns aspectos políticos e econômicos como fatores que influenciam o desenvolvimento da ciência. Ah, então aqui a gente tem uma parte onde ele retoma aquela introdução e fala, agora a gente volta ao caso do avião, onde a apresentação da sua velocidade e das suas coordenadas pode ser descrita através de um vetor. Né? A gente vai ter que usar agora outra grandeza que não seja escalar. Aqui a gente tem alguma representação nos exercícios e na imagens onde ele relaciona com a geografia, né? Principalmente com a parte de cartografia, onde ele mostra a escala, mostra algumas linhas ou curvas de nível, situações práticas que a gente vai poder aplicar, que a gente está aprendendo com vetores. Uma coisa é que nessa parte o aspecto histórico não foi levado em consideração. Né? A gente tem aí uma não relação do sujeito com conhecimento. Então, em resumo, no projeto da PEF, segundo esse critério, a gente vai ter a física como processo, a gente vai ter a relação da física com outras áreas, vamos ter também o aspecto político e econômico, mas com a falta do aspecto histórico. Agora, fazendo a abordagem da FAI, seguindo esse critério, bom, a gente vai ter que a FAI, na FAI, a física é tratada como um conhecimento pronto, e linear, neutro, que é isento de interferências contextuais. Tanto que a gente pode ver no material deles que, que o conhecimento é programado do jeito. Se você aprende uma coisa, vai servir para você aprender a que vai em seguida. E os exercícios, eles têm a resposta, assim que você acaba de fazer os exercícios, eles têm a resposta logo em seguida, indicando que na física, ou todo conhecimento já tem uma resposta pronta. Você não precisa propriamente pensar em outras perguntas ou questionamentos. Você já tem o que é certo na física e já tem as respostas para isso. O que você precisa fazer é saber como chegar nelas. E embora a gente apresenta textos como classificados históricos ao final dos capítulos, ou em pequena síntese em em algum início de sessão, eles não articulam depois o conteúdo desenvolvido nas questões. Então as questões são bem conteudistas mesmo. Os assuntos abordados são de forma bem fragmentada e desvinculada da realidade cotidiana e dos aspectos históricos. Então, em resumo aí, a gente vai ter que ir na FAI. O conhecimento já é tratado como pronto. A gente não tem interferências contextuais no conhecimento. E a gente não tem o vínculo do conteúdo com a realidade cotidiana do aluno. Bom, agora, seguindo para o segundo critério que a gente vai usar, que é o indivíduo como explicador. Começando, então, primeiro pelo PEF,
A gente vai ter a relação com muitas tecnologias, mostrando as capacidades humanas. A gente vai ter. A gente não tem na PEF a citação de nenhum cientista durante o capítulo de vetores, propriamente dito. A gente tem uma pequena citação sobre Newton quando ele começa a falar sobre força vetorial. Então, é como se o capítulo de vetores fosse tratado também como uma ferramenta matemática. Então, a gente tem um distanciamento com relação dos processos que levaram a um determinado conhecimento e o aluno. A gente tem, então, apenas o fim. Ou seja, a gente tem a utilidade do conhecimento só. A impressão é que o aluno tem uma experiência técnica do conhecimento, de modo que ele procure aplicar imediatamente o que é aprendido. Mas e se não houvesse uma aplicação imediata? Então ia ser algo inútil para aprender? E os processos de formação de conhecimento podem ajudar o aluno a não ter uma visão apenas tecnicista? São algumas perguntas para a gente pensar. Bom, então, em resumo, a gente vai ter um distanciamento dos processos, é, apenas aplicações, embora seja geral, a gente vai ter a PF muito voltada com essa coisa de aplicar imediatamente o que você aprendeu. A falta de citação dos pesquisadores, o que tira um pouco a falta do conhecimento dos processos e da ciência como uma capacidade humana que foi evoluindo ao longo do tempo e não surgiu apenas uma pessoa inteligente que conseguiu fazer tudo. E agora a gente vai falar um pouco da FAI a partir desse mesmo critério. Na FAI a gente é bem parecido com a PEF nesse critério. O FAI também ele foca na aplicação direta dos vetores, sem ter um contexto de formação de conhecimento. A diferença é que as tecnologias são mais distanciadas das ações humanas. Então, por exemplo, enquanto na PEF a gente tinha a situação em que você estava numa torre de controle tentando orientar um piloto para o pouso, a FAI vai tratar mais com figuras geométricas, termômetro, é, um relógio, ou tentar apelar para um lado um pouco mais simples, para criar um modelo primeiro antes de introduzir o conteúdo. Então a gente vai ter aplicação com objeto do cotidiano, mas as aplicações não usuais, no caso. Então a gente vai ter o tratamento do vetor também apenas como um instrumento matemático. Tanto que no capítulo seguinte, ele é diretamente ligado com a força. Não há citação de Newton em nada no início. O vetor é estritamente um instrumento matemático. Então a gente consegue perceber aí na FAI um distanciamento também dos processos, que fica muito mais evidente do que no projeto de ensino de física da PEF. A gente tem parecido também apenas as aplicações e sem as citações de pesquisadores. Então, esses dois projetos são bem parecidos entre si, nesse critério.
Agora a gente vai avaliar a partir do terceiro critério de ensino, que são os objetivos do ensino de física. Bom, começando pelo PEF, a gente tem uma preocupação em mostrar a física para os alunos que não necessariamente vão continuar estudando física. Então, a gente tem a constante relação das áreas de atuação da física e um pouco dos seus processos posteriores diretos. A gente pode ver na capa, nos exercícios que a gente vê pelo livro, algumas referências ou utilidades para os vetores. Embora os vetores também sejam usados como ferramenta, a gente pode perceber a preocupação dos vetores inserido na sociedade, de modo geral. Então a gente vai ter que os alunos, que o PEF foi mais criado para um tipo de aluno que não vão necessariamente continuar estudando física, foi pensado na inserção social do aluno e na relação das outras áreas de atuação com essa parte do capítulo. Já na FAI, a gente tem claro que, que os objetivos se restringem a uma aprendizagem do conteúdo de física com a finalidade de obtenção de informação sobre o corpo de conhecimento dessa ciência. Então, a gente vai ter uma abordagem preponderantemente conteudista e bem quantitativa, onde você vai fazer conta, praticamente. E o planejamento é bem linear dos conteúdos, com foco em comportamentos terminais. Então, a gente vai ter aqui o que você aprende no capítulo anterior, você vai usar no posterior. Como se o conhecimento fosse construído apenas de forma linear. E os objetivos não ambicionam uma formação mais ampla, mas só a aprendizagem do conteúdo. Então, em resumo, a FAI é bem conteudista, dá mais valor para uma abordagem quantitativa, tecnicista e falta uma formação mais ampla de, por exemplo, inserção na sociedade. Bom, então, fazendo a conclusão de tudo que a gente viu, a gente consegue perceber que a forma que um projeto de ensino é estruturado, primeiramente, que não depende só de uma pessoa. A gente tem a colaboração de diversas outras. Tanto que a gente viu que, por exemplo, o projeto da PEF, desde professores até o pessoal da parte gráfica e da produção visual tiveram participação. A gente também viu que os projetos de ensino de física, eles surgem no final da década de 60 e 70, né? Como uma tentativa de dialogar com o contexto brasileiro e fazer uma renovação do ensino de física. Bom, a gente tem em ambos os projetos também a redução do ensino dos tópicos de física a grandes áreas, mostrando apenas ideias que foram julgadas fundamentais para o aluno. No PEF, a gente vai ter só mecânica e a parte do eletromagnetismo. E no FAI, a gente vai ter mecânica, termologia e eletromagnetismo. A gente também consegue notar um tipo de ensino sem julgamento de valor, ou seja, sem conexão com a história social dos aprendizes, de modo que ele não vai propiciar uma educação dialógica, no caso. O aluno, ele é considerado o centro do processo de aprendizagem, pelo menos nas propostas iniciais apresentadas nos projetos, mas só no que diz respeito à atuação do aluno na sala de aula e nos seus desenvolvimentos de conteúdo escolares também na
sala de aula. E como a gente tinha observado no critério 2, a gente tem um distanciamento dos processos, né, que fica evidente principalmente na FAI, ah, que tem uma estrutura inteiramente linear, onde o conteúdo estudado num capítulo vai servir necessariamente de base para o capítulo posterior. E tudo que vimos entre esses dois projetos pode levar a investigações, partindo de outros critérios e outros contextos, mas foram importantes projetos que mantêm um papel fundamental no estudo de ensino e de física. Então é isso, pessoal.